Olá pessoal, nesse vídeo vamos resolver mais um problema de geometria. Hoje iremos trabalhar com este paralelogramo e esse aqui é o enunciado do exercício. As diagonais de um paralelogramo são proporcionais aos seus lados. Prove que os ângulos entre as diagonais são iguais aos ângulos do paralelogramo. Bom, perceba que as diagonais elas formam um ângulo obtuso e um ângulo agudo. Então, a gente quer mostrar que este ângulo daqui, que é o ângulo agudo, entre essas duas diagonais, é igual a este ângulo aqui, que é o ângulo agudo, portanto, do paralelogramo. A gente quer mostrar que este ângulo obtuso entre as diagonais vale este ângulo daqui, o ângulo obtuso do paralelogramo. Bom, a hipótese do exercício é que as diagonais desse paralelogramo elas são proporcionais aos lados. Então, eu vou chamar esse lado maior de lado A e o lado menor do paralelogramo de lado B. E eu vou dizer que D maiúsculo é a diagonal maior do paralelogramo e D minúsculo é a diagonal menor do paralelogramo. A diagonal maior do paralelogramo é essa daqui. É esse segmento verde porque se opõe ao ângulo obtuso. Diagonais maiores de um paralelogramo sempre se opõem aos ângulos obtusos. E essa outra aqui, a diagonal menor, se opõe ao ângulo agudo do paralelogramo. Então, pelo enunciado do exercício, as diagonais são proporcionais aos lados. Então, a diagonal maior, que é D, ela vai estar para o lado maior, que é o A. Assim como a diagonal menor, que é D, que é o segmento vermelho, ela está para o lado menor, que vale B. Daqui, dessa informação, a gente pode arrumar e tirar que o D sobre D é igual a A sobre B. E essa expressão aqui nos sugere criarmos triângulos que são semelhantes. Perceba que nós temos aqui D sobre D e A sobre B. Nós já temos na figura um triângulo cujos lados são A e B. Seria interessante se a gente conseguisse formar, por meio desta figura aqui também, triângulos cujos lados são D maiúsculo e D minúsculo. Nós temos aqui o D maiúsculo nessa posição e temos o D minúsculo nessa posição, só que a gente não consegue, à primeira vista, formar um triângulo. Como que a gente consegue formar um triângulo de forma inteligente com o D maiúsculo e o D minúsculo? Bom, simplesmente a gente faz o seguinte, a gente pega esse segmento aqui e transporta ele para cá de forma paralela. A gente pega o segmento vermelho, colocamos ele nessa posição aqui, paralelamente. Então é isso que eu vou fazer agora. Vou colocar aqui esse segmento vermelho, que é paralelo a esse segmento. E perceba que esse ângulo daqui, ele vem parar aqui, porque são coisas paralelas. Esta reta aqui, ela é paralela a essa, e essa daqui é uma reta transversal às duas retas paralelas. Então, esse ângulo agudo, que é o ângulo entre as diagonais do paralelogramo, ele veio parar aqui, e a gente quer mostrar que ele é igual a esse ângulo agudo aqui do paralelogramo. E por que eu fiz isso? Porque agora a gente formou um triângulo que está nesta posição. Esse triângulo ele tem dois lados, que é o D minúsculo e o D maiúsculo. Na verdade, a gente ainda não sabe que isso daqui é um triângulo. E por que isso? Porque a gente não sabe ainda se o ponto B, esse ponto aqui e esse ponto, eles são pontos colineares. Porque a gente simplesmente pegou esse segmento e transladou ele para cá de forma paralela. Mas a gente precisa justificar ainda que esse ponto e esse ponto são pontos colineares para de fato formar um triângulo, o triângulo CBE. Bom, perceba que isso daqui é um triângulo, isso daqui é um triângulo, e esse triângulo daqui, ele é congruente a esse triângulo, pelo caso lado, lado, lado. Lado vermelho, o lado A está aqui, e o lado B está aqui também. Por que isso daqui obrigatoriamente tem que ser o lado B? Tem que ser um segmento de medida B. Porque isso daqui é um paralelogramo, já que esse segmento
ele é paralelo a esse e os dois segmentos são iguais. Então, quando isso acontece, né, quando você tem dois segmentos que são paralelos e são iguais, quando você une os pontos, você forma um paralelogramo. Então, como aqui vale B, aqui vale B também. Então, a gente pode colocar o B nessa posição. E como eu falei, esse triângulo, ele vai ter que ser congruente a esse triângulo, pelo caso lado, lado, lado. Lado A, lado B e lado D minúsculo, né, que é o lado vermelho. Agora, como esse triângulo daqui, ele é congruente a esse, então este ângulo, ele está aqui, ó, nesta posição. Né? Agora, a gente sabe que num paralelogramo, ângulos adjacentes somam 180 graus. Então, esse ângulo daqui mais esse são ângulos adjacentes do paralelogramo. Então, eles somados dão 180 graus. Só que esse ângulo a gente já viu que está aqui. Então, esse mais esse, esses dois ângulos dão 180 graus, ou seja, os pontos E, o D e o B, eles são pontos colineares, porque a gente acabou de ver que esse ângulo mais esse resulta em 180 graus. Então, de fato, nós temos um triângulo aqui nessa posição. Ó. Esse triângulo que tem um lado que é o D maiúsculo, o outro lado que é o D minúsculo, ele também tem esse outro lado aqui, ó, que é B mais B, 2 vezes B. Agora, o que acontece? Seria muito interessante se a gente conseguisse provar que esse triângulo daqui, ó, esse triângulo, ele é semelhante a esse triângulo. Porque se a gente conseguir mostrar que esse triângulo, ele é semelhante a esse triângulo, a gente consegue mostrar que este ângulo daqui, ó, de fato é igual a esse. E por que isso? Por causa da seguinte situação, por causa dessa informação aqui, ó. O D, ele está para o A, assim como esse D aqui está para esse daqui. Se a gente conseguir mostrar que o 2B, ele está para D, a gente consegue mostrar que esse triângulo e esse triângulo maior, eles são triângulos semelhantes e, portanto, esse ângulo daqui vai ter que ser igual a esse, né? Porque triângulos semelhantes preservam os ângulos. Então, o que a gente tem que mostrar é isso daqui, ó. A gente precisa mostrar, eu vou colocar aqui em vermelho, que o 2B, que é esse segmento, vamos colocar assim, ó, 2 vezes B, né, que é esse segmento daqui, ele está para o D, que é esse daqui. 2B está para D. Precisamos provar essa informação, porque daí juntando com essas daqui, né, com essas duas, a gente consegue mostrar que esse triângulo que tem esses lados A e B, e esse triângulo daqui tem esses lados D maiúsculo e D minúsculo, se a gente conseguir provar esse fato, então a gente prova que os dois triângulos eles são semelhantes. Agora repara o seguinte, ó, que para a gente mostrar que isso daqui é igual a isso, é equivalente a mostrar o produto cruzado, né? É equivalente a mostrar que 2b ao quadrado é igual a d ao quadrado, ou seja, é equivalente a mostrar que raiz de 2 vezes b é igual a d. Então, se a gente provar esse fato aqui, ó, que a diagonal menor é raiz de 2 vezes b, então a gente prova isso, e daí, portanto, a gente prova este fato aqui. Os dois triângulos, portanto, serão os triângulos semelhantes, e daí os ângulos agudos, né? Este ângulo daqui vai ter que ser igual a esse, e por consequência, os ângulos obtusos vão ser iguais, né? Por raciocínio análogo. Então, essa informação aqui, nós queremos provar, né? Queremos provar isso que está em azul. Mas a gente sabe o seguinte, né? Que d ao quadrado mais d ao quadrado é igual a 2 vezes a ao quadrado mais b ao quadrado. Isso aqui é relação métrica de paralelogramo, que nós já vimos em vídeos anteriores. Então, o que a gente faz? Vamos manusear essa expressão usando essa informação que nós já temos. Então, daqui, a gente tira que o d é a vezes d sobre b. Então, a gente troca esse d aqui, ó, por a sobre a vezes d sobre b, só que tudo isso daqui ao quadrado, né? Daí mais o d ao quadrado é igual a 2 vezes a quadrado mais o b ao quadrado. E daqui nós vamos obter d ao quadrado
vezes a ao quadrado sobre o b ao quadrado mais o d ao quadrado é igual a 2 vezes a ao quadrado mais o b ao quadrado. E agora o que a gente faz? A gente simplesmente vai manusear aquela expressão. Então, manuseando essa expressão aqui, a gente pode colocar daqui o d ao quadrado em evidência. Fica d ao quadrado em evidência, daí vai para dentro do parênteses o a ao quadrado sobre o b ao quadrado, mais 1. E tudo isso é 2 vezes a ao quadrado mais b ao quadrado. Mexendo no que está aqui dentro do parênteses, obtemos d ao quadrado multiplicado por a ao quadrado mais b ao quadrado dividido por b ao quadrado. Isso aqui é igual a 2 vezes a ao quadrado mais o b ao quadrado. E o que acontece? A gente pode cancelar esse a ao quadrado mais b ao quadrado com esse a ao quadrado mais b ao quadrado. Vai ficar d ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 2. Ou seja, o d ele vale b raiz de 2, exatamente como a gente queria demonstrar, né? Como eu coloquei aqui, ó, que o d era igual a b raiz de 2. Então, portanto, demonstrado este fato aqui, o que acontece? Vale isso e, portanto, vale isso daqui, né? Vale que isso daqui é igual a isso. Ou seja, nós temos esta igualdade e, portanto, esse triângulo daqui, ele vai ser semelhante a esse triângulo e, portanto, este ângulo agudo vai ter que ser igual a este ângulo, que por sua vez é igual a este ângulo, e para mostrar que este ângulo daqui é igual a esse, a gente procede de uma maneira semelhante.